Boa noite aí a todas, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, então a nossa mentoria é Descubra como superar o sono e a procrastinação para alavancar o seu crescimento profissional. Antes da gente começar, o objetivo principal é ajudar a superar esse sono, essa falta de energia durante as atividades em que a gente vai fazer as leituras, vai estudar, vai aprender sobre marketing, vai aprender sobre internet e de repente dá aquele sono medonho, né? Aquele sono terrível. Só de olhar para o livro já dá vontade de dormir. Justamente. Então, para todo mundo se conhecer aí, vamos começar pela Neide aqui. Eu gostaria que você se apresentasse, nome completo, o que você trabalha, se já enfrentou esse desafio ou enfrenta. Boa noite, meninas. Meu nome é Vilneide, mais conhecida por Neide. Eu trabalho no Depósito Calçado de São Paulo. Estou cuidando lá, gerenciando para o meu pai, que já está bem de idade, seu Virgílio. Acho que muita gente conhece, seu Virgílio. E conheci a Vera através da minha irmã, que me recomendou a yoga. Estou amando. Realmente estou me descobrindo. E não, eu não sou muito de procrastinação assim, não, Vera, mas às vezes acontece assim, principalmente a leitura ultimamente. Sim. Mas no fator, eu vejo um livro assim, eu falo, ai, vou ler, ai, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã, sabe? Então eu percebo que tem, né? A gente tem que superar isso aí, porque a gente precisa crescer, né? Uhum. Aprender coisas novas e a leitura faz parte, né? Disso Com tudo. certeza. Uhum. E agora, Clarê. A Clarê tá comendo, pula. É Cris? Ai, que delícia comer. Não atrapalha ela, por favor. Deixa ela por último. Bom, meu nome é Cristiane. Eu passo por isso bastante tempo já, de procrastinar, né? Sim. Não exatamente de procrastinar, mas eu vejo que já vem da minha mãe, da família, né? Tanto da minha mãe como do meu pai, de não ter o hábito da leitura. Sim. Então, a gente não tinha esse hábito mesmo. A gente já veio dessa linhagem, assim, né? De não ter o hábito. O procrastinar, eu sempre fui de fazer o que tinha que ser feito. Né? Mas, assim, de um tempo para cá, que a Vera sabe do meu processo, Sim. eu me confundo um pouco. Não sei se é procrastinação, se é do processo ou não. Faz um tempo que eu não pegava nenhum livro na mão, né? Agora estou terminando um esse ano. Mas é me puxando mesmo, assim. Você percebe que é bem forte, né, essa sombra da procrastinação. E conversando assim com os meus irmãos, com a minha irmã por parte de pai, ela também ela fala assim, eu odeio ler, ela usa tudo internet, né? Sim. Ela é advogada, então ela fala assim, eu pesquiso ali a lei e tal, e tem os aplicativos que ajudam eles também, né? Então ela fala assim, eu não gosto de ler, eu leio o que é necessário. Então a gente vem dessa linhagem mesmo, né? Então hoje você vai descobrir aí o porquê disso, qual que é a raiz da encrenca. E eu vejo que os meus filhos, se eu cobrar para ler, é uma briga, né? Mãe, mas tu não tem esse hábito, o que tu quer? É uma cobrança, né? Nossa, tipo assim, você está me cobrando de uma coisa que você não faz. Então. Perfeito. A Cris é de São José, Santa Catarina, tá? É isso, né, Cris? Isso. A Neide é aqui de Arapongas, agora a Elis. Eu sou Elisângela Martinelli, de Califórnia. Gosto até de ler, mas não tenho mais paciência. Nossa,
me irrita, eu começo a ler um livro e não vai para frente, aí eu deixo de lado, pego a internet e lá eu clico lá e eu vejo o que tem de bom. Eu só que é assim, eu procrastino até nas coisas de casa. Eu procrastino, só que faço as coisas de casa. Mas eu queria da minha vida chegar em casa e dar uma arrumada em toda a casa Sim. e sair de casa com tudo arrumado. Uhum. E não faço. Não foi, Isso, né? isso, não, isso me irrita, sabe? Quando eu faço tudo, eu sinto uma paz no meu coração, sabe? Uhum. Eu fico bem, Sim. mas normalmente, agora sim, eu tinha conseguido de novo, porque eu tive meus dois filhos, né? Eles Uhum. tiveram, um tem 24 e outro tem 20, não, um tem 26 e outro tem 23. Uhum. E os dois, eles estão se separando quase da mãe, né? A Júlia Sim. tinha saído de casa, ela voltou a morar aqui em casa comigo. Uhum. E o Vinícius vai viajar de vez em quando volta. Então, e quando eles estão aqui, que nem tá agora, nossa, mas é assim, eu me sinto amarrada, parece que eu não vai para frente. E daí eu fico nervosa porque eu não consigo, deixo ela nervosa também, ela também não consegue fazer nada, e fica assim, sabe, aquele limbo, aquela coisa que tá, eu sinto que ela só quer dormir. Uhum. E hoje eu dormi bastante também. Eu não sei o porquê que eu dormi tanto desse jeito. Todo mundo sentiu um perrengue depois que eu ativei a mesa, mas depois eu quero contar uma coisa bem interessante para vocês com relação à energia. Então, Ellen, eu então. senti um sono, um sono. Eu estava Aham. cuidando do meu neto, eu estava cuidando dele. Eu dei o celular para ele ficar assistindo do meu lado, na minha cama, Sim. e eu dormi. Eu Quase não todo sei. mundo deu sono hoje. Uhum. E normalmente, depois do almoço, eu quase não tenho sono. Sabe? Meu sono é. Mas Aham, assim, vai ler, eu tenho sono, né? aham, Vai estudar, eu tenho aham. sono. Não, beleza. Então vamos lá agora. Ellen, Olá, eu sou a Ellen, eu tenho 29 anos. Eu trabalho de auxiliar administrativo num laticínio. Eu trabalho no setor institucional, que envia os laticínios para as escolas, né? Trabalho diretamente com as escolas. E eu vejo que ultimamente eu tô procrastinando muito, assim, não era assim. uhum, E eu percebo que eu vou empurrando, deixando assim para a última hora. Aí uhum, quando, né, não dá mais, aí eu vou lá e faço. É isso. sim. Aham. Assim, Márcia, Oi, eu sou Márcia, de Apucarana, né? Vera, você tá conseguindo ver aí? Porque para mim sumiu aqui. estou conseguindo ver sim. Tá Ah, bem, então tá tá. bem Então tá ok. tranquilo. Então tá. Eu sou contadora, eu trabalho no escritório de contabilidade, né? Eu leio bastante, eu sempre gostei de ler, eu estudo bastante. Então, estou escutando vários áudios agora ao mesmo tempo, né? Assim, de coisa de meditação. Eles têm me Sim. ajudado muito, tenho lido bastante, né? E eu estou fazendo terapia com a Vera. Uhum, Então, às vezes eu procrastino, sim, mas eu também tem coisas que eu já melhorei muito. Então, assim, sim. a minha situação de dentro de casa, eu vou lá, eu chego, eu faço, eu arrumo tudo, eu deixo tudo certinho. Mas eu preciso tomar uma decisão assim muito séria quanto à minha profissão. E eu vejo que eu tenho três caminhos. E às vezes eu fico perdida. Eu não consigo fazer em nenhum dos três, Sim. nenhum das três situações, sabe? Entendo. Uhum, E hoje, assim, hoje eu não tive, eu estava muito bem hoje, bem tranquila, meu serviço, meu trabalho rendeu bem lá hoje. A única coisa que eu tô assim é com as pernas cansadas, só isso. uhum. Beleza. Agora, Rideco? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa Não sei se noite. tá... deixa Boa eu virar noite. aqui que fica melhor. É,
Vou até fechar a porta aqui, porque tá a família chega com falatório. Não, É, tranquilo. quando eu vi o tema, eu falei, nossa, preciso muito disso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, trabalho muito, muito mesmo, sou muito ocupada. Eu preciso exemplificar, assim, para ver a procrastinação. Eu tenho muitas ideias, eu elaboro projetos que eu sei que tem tudo para acontecer, para ser muito bom, só que muitas vezes na hora da execução eu começo com a procrastinação. Eu não consigo levar adiante. Daí eu falo assim, não, mas eu vou fazer, vou cumprir só com a minha agenda hoje. Amanhã eu concluo isso daí. Eu tô para iniciar um curso, né? Tô com algumas alunas já que e eu não consigo concluir a apostila delas. Isso é uma das coisas assim, tipo, é, que eu tenho procrastinado bastante, assim, sabe? Chega na hora da execução de muitos projetos, não só esse foi um exemplo, né? Parece Sim. que eu tenho uma dificuldade, e eu não tinha essa dificuldade. Eu sempre consegui ser muito multitarefas e dar conta de tudo, e nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, eu acho, tá tudo muito difícil. Quanto à Sim. questão da leitura, eu já estava desde o início da pandemia sem fazer. Eu faço devocional, eu não conseguia mais nem fazer o devocional. Até para Sim. ler a Bíblia, parecia que eu pegava a Bíblia, a primeira frase que eu lia me batia um sono, assim que eu queria, não conseguia concluir. Livros, eu tô com vários que eu inicio e não consigo concluir a leitura deles. Então, isso é uma das coisas que tem pegado bastante também, sabe? Tá E na pesado. questão profissional, eu trabalho muito com diversas coisas, porque eu sou esteticista, né? Sou massoterapeuta, sou leste também. Agreguei isso a partir do momento que eu comecei a ficar meio doente, então eu sabia que quando eu fizesse as cirurgias eu ia precisar trabalhar sentada, então eu fui agregando. E hoje eu não consigo retirar nada, e daí eu tento dar conta do todo, e não estou satisfeita com o resultado final, né? Eu sei que eu desempenho bem o papel em tudo aquilo que eu me proponho a fazer, meus clientes gostam, por isso que eu tenho tantos clientes assim, mas eu não consigo estar satisfeita profissionalmente hoje, financeiramente e tudo mais, mesmo Entendo. trabalhando tanto, né? Então eu sinto Sim. que eu tenho muitas coisas para resolver. Só um pouquinho, Vamos né? dar, vamos dar uma olhada então nisso daí. Clarê? Clarê, você tá muda. Ela tá comendo, Vera. Agora Agora sim. sim. Agora sim. Não, já Agora sim. Não, é comeu. que eu mudei o Não brinca, microfone e não. achei que era o microfone sem fio aqui que tava dando tilt. Então vamos lá. Meu nome é Clary. Eu tenho duas atividades, digamos assim, né, Vera? Eu sou Isso agente de aí. viagens, trabalho para uma empresa de Londrina, trabalho com turismo já há muitos anos, há mais de 30 anos. E também sou terapeuta de alguns anos para cá. Também sou. A Vera também é minha terapeuta há bastante tempo, né? Sim. Desde antes da pandemia, desde a época do yoga aqui em Apucarana, lembra? 2013, né? 2013, 2014, acho que foi por Isso aí. mesmo. É por aí. Então, e a procrastinação? Vamos lá. Procrastinação. Eu tenho mania de falar que meu nome é Clarim, meu sobrenome é procrastinação. Se é alguma coisa. Olha, essa semana eu estava com duas questões para resolver do trabalho e eu estava sentindo fisicamente um mal-estar. Aí o que acontece? Ataca a labirintite, por duas questões que eu não estava conseguindo resolver. Foi impressionante. Uma que eu consegui sentar no computador, eu falei, preciso mandar isso para o Júnior, que é o meu gerente. Sim. Falei, Júnior, aconteceu isso, assim, assim, assado. Ele só respondeu assim para mim, puta merda, Clare. Eu falei, a caca foi grande, mas vamos ter que dar um jeito de resolver. Mas já, vai. Não, eu já resolvi, agora eu quero saber como é que eu pago o que eu resolvi. A questão é essa. Sim. Aí, o problema da gente, a gente não deixa o cliente, o nosso passageiro, na mão de jeito nenhum. E tem uma outra questão que ainda eu não consigo
não consegui ter clareza ainda qual o motivo, mas eu estou com dificuldade de atender um cliente, um casal de clientes meus que já compram comigo há uma década, que são as gracinhas, e eu estou com dificuldade de atender eles, eu não dou retorno. E assim, eu tenho muitos contatos, eu tenho muita coisa para resolver, para dar retorno, não para resolver, mas olha, estou conspirando. Para dar retorno, Sim. eu estou com dificuldade. Mas isso é sempre muito presente. É presente com relação ao trabalho, é presente com relação à arrumação da minha casa, é presente com decisões que eu tenho que tomar na vida. Então, a procrastinação é bem presente mesmo. É gritante, né? Muito. Beleza, então. Sempre foi. Então tá. Clareia de Apucarana, a Ellen é daqui de A Araponga. Márcia. A Márcia de Apucarana. Você vê que de Araponga só tem você, Neide, e a Ellen. Tem eu também. É verdade, a Rideco, esqueci de você, Rideco, é verdade. Bom, então vamos começar, então. Para a gente explorar esse tema, a gente tem que falar um pouquinho de fatores fisiológicos, psicológicos, e depois nós entramos na metafísica aí para a gente entender, como se diz, esse mundo invisível que a gente não enxerga. Fatores fisiológicos, o dormir muito tarde é uma coisa que atrapalha, né? O dormir Eu faço isso. Eu não faço. É uma coisa que é importante a gente estar corrigindo aí na nossa rotina. Eu faço também. O meu é muito tarde e muito pouco. Faço muito. Faço. Alimentação... Ultimamente, eu tenho feito, eu não fazia, não. Sim. Alimentação ruim também é um fator que afeta bastante. A minha alimentação é ótima. Não, dá licença. Sim. E a falta de exercício físico também é uma coisa que afeta bastante, tá? Exercício físico. Faço tudo, meu tá tudo em dia. Agora, exercício físico também tá. Nessa prova aí, viu? Então, é uma coisa parte aí eu tô ok. Tá joia, eu né? também. É uma coisa que vocês podem estar observando aí no dia a dia. A minha questão é o sono. Né? O que der para corrigir nesse sentido já vai ajudar bastante. Fatores psicológicos. Depressão. Estar preso no passado. Porque nossa mente, 55% do tempo, ela fica presa no passado. E aí acarreta o quê? Melancolia. Tristeza. Ansiedade. Vive no futuro. 35% do tempo a nossa mente está no futuro, com medo. Porque a raiz da procrastinação, pessoal, é o medo. Medo e se der certo. Pode falar. Posso fazer um comentário? Há bem pouco tempo atrás, eu digo assim, não, quer dizer, não, faz alguns meses, eu tive a percepção, Vera, que existe um medo na minha vida que ele é subliminar, é um medo, parece que está meio por debaixo dos panos, entendeu? E isso é uma constante. Aí eu comecei a pensar em episódios da minha vida, do passado, até mesmo na época de criança, esse medo sempre esteve presente. É um medo de que algo não é assim, o medo de um assalto, o medo de uma morte, o medo de alguma coisa. É um medo de que algo aconteça. É algo que está lá no inconsciente e você não tem noção do que se trata. Exatamente. Sim, A raiz da procrastinação tem a ver com esse medo aí, que é um medo que a gente não conhece. Transtornos de estresse. Fadiga constante, sistema nervoso hiperativado, levando ao excesso de sono na tentativa de se desligar de pensamentos intrusos. Mente acelerada. Também é um dos fatores, tá? Não consegue manter a mente na presença. O burnout, que é excesso de trabalho e estresse prolongado. O corpo tenta recuperar-se do estresse acumulado através de períodos mais longos de sono. Eu tive burnout nesse ano passado, Vera. Né? Excesso de trabalho, Rideco. Pode acontecer o contrário, Vera? De você... Pode acontecer, no caso aqui da procrastinação, tem várias coisas que você comentou aqui que eu sinto, que eu tenho, Sente, né? que acontece comigo. Mas só que eu não tenho sono, eu tenho falta de sono. Eu fico ligada. E Isso aí não pode consegue ser desligar, né? Pode. Pode. Também faz parte Também faz parte, porque o que acontece? Se você não consegue dormir,
Provavelmente existe algum medo. Você está com medo de quê? O que te impede de te desligar? De você desligar alguns momentos, de você aquietar a sua mente, de você voltar para o seu interno. É como se, às vezes, aquela sensação de que parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa e que eu tenho que estar em estado de vigília. Tem muito disso. Eu faço até um sono razoável, assim. Mas se eu passar do meu horarinho, daí fica difícil dormir. Faço aquele sono assim, igual você falou, acordo, parece que já eu tenho que levantar, porque se eu ficar na cama vai acontecer alguma coisa, entendeu? Eu preciso sair, eu preciso fazer, eu tenho que estar ali, não posso ficar parada. É uma coisa horrível também. A mente está em estado de alerta. A mente super estressada mesmo, super ligada. Como que é que você falou agora há pouco? A mente... Excesso de estresse por trabalho prolongado, a mente não para, né? A mente tá é ligada isso, é sempre 220. Né? Eu estou sempre tendo que resolver alguma coisa, pensar alguma coisa, o que eu vou fazer, e eu quero fazer tudo de uma vez, eu quero fazer tudo rápido, eu quero dar conta de tudo, eu acho que eu posso fazer tudo. E aí a gente tem também... que tomar cuidado, Neide, para não entrar no burnout, viu? Exatamente. É isso que eu estou percebendo aqui. Então é interessante você dar uma olhada nisso. Transtornos de humor, oscilação hormonal de... Eu acho que o meu também, assim, o meu ambiente de trabalho é muito tóxico, é muito ruim. Aí eu saio de lá extremamente cansada, aí eu chego em casa, eu vou para academia, eu chego em casa e tomo banho, e daí eu não tenho mais cabeça para fazer. Enquanto eu estou no escritório, eu quero fazer tudo. Aí eu chego em casa e não consigo fazer. Mas por causa do estresse do trabalho, o ambiente é horrível, é péssimo, é tóxico. Sim. Então, eu digo que tanto o Rideco quanto a Márcia e a Neide tem que tomar bastante cuidado para não entrar nesse burnout aqui, viu? A Rideco já experimentou o que é isso. E é horrível. Eu faço uso de medicamento ainda e já tinha tido crises de ansiedade antes, né? Muitos picos. Como ela estava falando ali, a minha mente não para. Eu já tomei vários medicamentos, inclusive, para tentar desligar, para que eu consiga ter um sono de qualidade no pouco tempo que eu tenho para dormir, mas ela não para. Eu durmo pensando na agenda, nas coisas que eu deixei de fazer naquele dia, na outra, e parece que não consigo descansar. Mas eu tenho cansaço no outro dia, tenho um pouco de sono, principalmente ali logo após o almoço, nossa. Aí Isso que eu ia falar, eu me enfio no café. Eu tenho o pico de manhã, eu tenho aquele pique de manhã, assim, parece que eu minha pilha está inteira. Mas à tarde... É isso mesmo. Isso eu só queria fazer um comentário. Nossa, comentário para quem tem sono depois do almoço, um comentário: evitar açúcar. O açúcar baixa a energia da gente logo depois do almoço e dá aquela sonolência, a leseira depois do almoço. Então, quem costuma comer bastante doce, evita comer sobremesa. Se quiser comer, come em outro horário. Porque isso depois o seu organismo está sobrecarregado com a digestão. E quando se coloca o açúcar, piora. Mas eu vivo de dieta, os doces não é. Nem doce, nem massa, mas nem nada. No caso não, da acho que meu o problema sistema nervoso. Não, é o sistema nervoso desequilibrado mesmo. No Ayurveda a gente aprende muito sobre isso. Quando ele chega nesse nível, nesse ápice de desequilíbrio, é interessante tirar uma sonequinha depois do almoço, sim, para restabelecer, até ele voltar à normalidade. E desde que eu tô com essas crises, Vera, eu tenho uma dificuldade hoje. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, muito disciplinada ali nas coisas assim, que eu tenho que fazer. Entanto que a minha família sempre falou, parece que você tem toque, menina. Tudo você quer, tem tudo alinhado, tudo. Sempre. Eu sou E assim. eu geria as empresas, eu tinha aqui, tinha Maringá, muito bem. Hoje eu tenho uma dificuldade com a gestão de tempo gigantesca, assim.
parece que eu não consigo gerir no tempo que eu tenho, parece que o tempo não rende para mim. E daí isso me deixa mais enlouquecida, assim, sabe? Eu fico eufórica. Tem hora que parece que o coração vai sair fora da boca, que eu não dou conta de tudo. É uma grande dificuldade. Sim. O próximo, então, transtorno de humor, oscilação hormonal, dificuldade de usar a razão e a lógica para conduzir as emoções. O famoso tacar fogo no parquinho, né? Baixa de autoestima e falta de amor próprio. Sentimentos de inutilidade ou falta de motivação podem levar à vontade de dormir, mas como um mecanismo de fuga da realidade. Também é uma dos problemas aí do sono e da procrastinação. Uso de substâncias, alguns medicamentos ou uso de álcool podem induzir sonolência excessiva como efeito colateral ou devido a impactos na química cerebral. Comportamento de evitação. Dorme em excesso para evitar lidar com os problemas emocionais, responsabilidade ou situações sociais. É a fuga, né? Esse é problema também. Você vê que esses problemas aqui são bem fortes aí no nosso dia a dia aí. Agora, se eles são fortes no dia a dia e a gente está conseguindo identificar, agora a gente vai para o, como se diz, para o tecido de fundo, aquilo que a gente não enxerga, para o mundo invisível, para o nosso inconsciente, que é a metafísica do corpo. Desequilíbrios energéticos, emocionais ou espirituais. O corpo reflete estados mais profundos da mente e da alma. Fuga da realidade, né, que eu já comentei no de cima ali. A metafísica do corpo diz: tentativa inconsciente de escapar de responsabilidades, de emoções ou situações desafiadoras na vida. É como se a pessoa buscasse um refúgio no sono para evitar enfrentar algo que considera difícil e doloroso. E o que pode ser difícil e doloroso? Quando eu comecei a medir as energias e aproveitando a energia da onda encantada do guerreiro, que é essa onda encantada, cada onda encantada da contagem de tempo maia é de 13 dias. E essa onda encantada, ela solicita justamente para a gente o quê? Aprender a desenvolver o intelecto, utilizando a sabedoria, ativando o nosso poder de questionar. E hoje é o último dia dessa onda encantada, é o momento de soltar, é o momento de pegar aquela sacola que a gente acumulou nos 13 dias e falar, agora eu estou soltando isso já não me serve mais, para se abrir para uma nova realidade. Por quê? Na contagem de tempo maia, existe a energia do iniciar, existe a energia do pensar, do refletir, do raciocinar, do enxergar aquilo que os outros não estão enxergando. E quando eu enxergo aquilo que os outros não estão enxergando, eu consigo trabalhar isso melhor dentro de mim. A partir do momento que essa energia ela vem para me enxergar o que os outros não estão enxergando, significa que eu tenho ferramentas para me transformar isso dentro de mim, para me soltar, para me liberar. Sabendo que eu tenho essas ferramentas, que eu já entendi o que eu preciso soltar, o que eu preciso liberar, agora é hora de liberar, então, é hora de transcender o ego. E nós estamos justamente nessa contagem de tempo, nessa última onda encantada do Castelo Amarelo. Os 15 amarelos, eles servem justamente para quê? Para soltar o ego. Mas a gente só consegue soltar o medo, soltar a procrastinação, soltar o sono e tantas dores da nossa alma quando a gente entende e compreende. Enquanto a gente não entende, a gente não compreende, a gente não consegue soltar. Você até tenta soltar, mas se você não entender por A mais B, o porquê, para quê, quando, como, você não solta. Então, o que acontece? Para a gente finalizar a energia desse castelo, dessa onda encantada, entendendo a raiz dessa procrastinação, entendendo a raiz desse medo, fica muito mais fácil eu soltar. E uma dos estudos que eu pude perceber muito forte é a dificuldade que nós temos de desenvolver o intelecto. E o intelecto, ele remete muito a utilizar a razão e a lógica para conduzir as nossas emoções. Aprender a questionar, perguntar, indagar. E a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso.
Desenvolver a versatilidade para pensar, refletir, raciocinar, questionar, filosofar e dialogar. E então isso é algo muito profundo, muito difícil da gente fazer. Não é fácil. Quando alguém vem e coloca a gente contra a parede, nem sempre a gente consegue se defender. Nem sempre a gente consegue perguntar, questionar. Às vezes, tranca aqui, ó, laríngeo, e eu não consigo falar uma palavra para a pessoa. Por quê? Porque eu não tenho intelecto suficiente no meu código genético para mim poder me defender. E aí a gente entra numa questão bem interessante com relação ao código genético primitivo. Nós temos, quando iniciou a criação do ser humano e todo esse processo da modificação genética e tudo mais, o código genético primitivo, ele tinha uma simplicidade de 4 aminoácidos a 10 aminoácidos. Hoje, o nosso código genético, ele atua com 20 aminoácidos e 64 códons. Você vê que desde os primatas, desde o início da origem do homem, foi aumentando essa cadeia de aminoácidos. E o que é interessante nessa cadeia de aminoácidos é que, quando a gente ativa a energia da contagem de tempo maia, cada Kim, ele ativa um aminoácido no nosso corpo. Então, é muito interessante. E são 20 aminoácidos, 20 Kims. Olha como tudo se encaixa. Eu gosto tanto dessa contagem de tempo maia, justamente por causa disso. Você encontra os porquês, para quê, quando, como, e aí você começa a encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. E quando você começa a encaixar as pecinhas do quebra-cabeça, abrem portais de cura. Assim como hoje está aberto um portal de cura para a gente entender o porquê que a gente tem essa deficiência tão grande para desenvolver o intelecto. Tá? Então, o que significa isso? Nós temos 20 aminoácidos no nosso corpo, mas nem todos funcionam de acordo como deveria funcionar. Tem pessoas que um funciona melhor, outro funciona pior, e por aí vai. Ele tem deficiência. Sabe aquela locomotiva que às vezes esqueceram de colocar uma graxa, às vezes esqueceram de fazer uma limpeza, às vezes esqueceram de colocar o óleo, ou então esqueceram de colocar carvão lá para ela funcionar, e por aí vai. Então, cada um de nós tem essa deficiência no nosso código genético. Agora, uma pergunta que eu deixo aqui para vocês. Quem de vocês nunca teve um pai, uma mãe, um vô, uma avó que era analfabeto? A minha mãe era. Minha avó também, meu avô. Também tive Minha avó avó, também tenho era. uma tia. Também. Meus avós também. Então, uma das raízes da dificuldade intelectual está aí. Agora, outro problema. Analfabetismo funcional. Sabe ler e escrever, mas não tem intelecto suficiente para interpretar. Quem na escola tinha dificuldade em interpretar texto? A minha Ou mãe. até hoje tem. Nossa, minha mãe Até tem hoje eu tenho que ler várias vezes a mesma coisa. Para entender, né? Às Aí vezes onde eu tenho. Eu sou boa nisso. Uhum. Eu também não posso falar nada, não. Eu sempre fui boa em interpretação Eu de fui texto. boa nisso. Sempre fui. Uhum. Então, e o que a gente percebe? A dificuldade que temos de interpretação de texto remete ao analfabetismo funcional, que remete o quê? Esses 20 aminoácidos estão em deficiência, eles não estão funcionando direitinho como deveria funcionar. E como ele tem a ligação com os Kims, da contagem de tempo maia, quando a gente ativa a energia do Kim, mediante o alimento que a gente vai comer para ativar o aminoácido, fica mais fácil, porque a gente faz um conjunto ali de físico, emocional, mental, energético e espiritual, a gente faz um casamento ali perfeito. Então, é uma condição, o analfabetismo funcional, como eu falei para vocês, né? É uma condição que, embora saiba ler e escrever, não consegue interpretar textos detalhados, compreender informações mais complexas ou realizar operações matemáticas. Quem tinha dificuldade de matemática na escola aí?
Eu. Eu Ai, tenho até hoje. Não, que meus vontade de também. sair correndo. E Eu acho que a Márcia é matemática minha eu sou única boa. que... Matemática eu faço as continhas até de cabeça já. Olha lá. A Márcia eu acho que é a única que sai da lista. O resto, Ô, Vera, todos, eu gostava todos nós muito de estamos na matemática. fita. Eu gostava Você muito de gostava? matemática. Depois que eu tive AVC, eu tive muita dificuldade de matemática agora. Pois é. E aí, o que que faz? O que que acontece? Leitura limitada, escrita restrita, matemática básica e compreensão limitada. Essa dificuldade intelectual aí no nosso código genético. E isso vai estagnando a energia. A gente não consegue dar passos muito largos. Vai bloqueando. E aí vem a procrastinação, o sono, por quê? Por causa dessa deficiência intelectual. Excesso de energia estagnada. Emoções reprimidas, como tristeza, mágoa, ressentimento, sobrecarrega o sistema energético. Aí dificulta utilizar a razão e a lógica para conduzir as emoções, porque o intelecto já está deficiente. E aí o que que acontece? Não consegue processar. E o que que acontece? Essas emoções reprimidas também, às vezes pode estar relacionado com o quê? Esse problema aí do analfabetismo ou do analfabetismo funcional. Eu até coloquei um exemplo aqui, ó. A minha mãe carregava a frustração por não ter estudado. E ela carregou muito tempo. E ela sempre falava para mim que o sonho dela era ter estudado. Mas A como minha mãe naquela Minha época... mãe também. Minha A mãe minha também. mãe também. Minha mãe, ela queria ter estudado, ela queria... Só que ela sentia muita dificuldade de ler. Ela Sim. lia e não interpretava, sabe? Uhum. Meu tio era mais novo, estudou com ela, passou na frente dela e ela ficou para trás. Agora imagina isso tudo no nosso código genético. Isso Aham. dificulta a gente caminhar para frente. Constelação familiar fala muito sobre isso. Desequilíbrio dos chakras. Ocorre quando um ou mais chakras, mais centros energéticos do corpo, estão bloqueados. Ou ele está funcionando, ele está hiperativo ou subativo. O que seria? Se ele está girando muito rápido, ele está desequilibrado. E se ele está girando muito devagar, ele também está desequilibrado. Isso pode impactar no desempenho físico, emocional, mental e espiritual. Por quê? Está guardando emoções reprimidas, não resolvidas. Tá? Desalinhamento com... Pode falar. Essa questão das emoções, aí eu acho que das terapias e tudo, ultimamente eu ando botando minhas emoções para fora. Eu ando falando, eu ando colocando ali, você sabe. Então, assim, eu vou lá e tô falando mesmo, sabe? E eu tô me sentindo bem melhor. Tá Nossa, ficando mais melhorou leve, né? muito. Tá ficando bem mais leve. E outra coisa que eu aprendi, se a pessoa chega para mim, a pessoa tá mal e ela fala uma palavra, alguma coisa assim, eu penso assim, na hora, o problema é seu. Eu não vou ficar com a tua situação, não. Eu tô tendo esse entendimento agora. Ah, Mas, veio fazer fofoca. Ah, não, é teu. Isso é teu, não é meu. Isso não pertence a mim. Isso eu tô como diz o definindo, meu... eu tô Sim. definindo bem, é teu. Fica aí, não quero, não. Tô bem assim, fica com o que é teu, que eu tô com o que é meu. Ah, eu já Você tive uma lembra grande meu esposo? Eu dificuldade também com tive esse isso. entendimento com a Vera agora também, né, Vera? Com a terapia que a gente começou a fazer, que a gente descobriu tanta Isso coisa, mesmo. né? Você sabe Uhum. o peso que eu estava carregando, Sim. e eu comecei a descobrir isso também, né? E sentindo esse alívio de poder saber que tudo que eu passei, que eu estava passando, toda aquela carga, eu fiz, mas indiretamente eu não queria ter feito, não foi só uma culpa minha, foi uma coisa que eu fui praticamente induzida a fazer. Então, dá uma certa alívio para a gente saber que tudo tem uma explicação e que tudo tem um porquê, que nem tudo acontece só porque você quer, você foge do seu controle. Isso foi importante para mim descobrir, né, essa questão. E aquilo que ela está falando também, deixar aí. Eu estou conseguindo, graças a Deus. Sabe, É deixa importante. aí, que vai resolver, que no tempo certo, conforme eu vou soltando,
as coisas vão fluindo. Senão Justamente. você, igual ela disse, você vai absorvendo, você acaba sendo uma esponja, né? Tudo. Eu percebo isso. A gente não sabe falar não, então todo mundo te sobrecarrega, né? Porque você não Exatamente. sabe falar não. Uhum. É importante, sim, a gente começar a filtrar mais, né? Uhum. As coisas ao nosso redor. Uhum. Esses dias eu passei por uma situação assim, eu tinha conversado com uma pessoa que eu falei, né, que eu não ia num determinado lugar com essa pessoa. E na hora eu falei, não, eu vou. E o que que aconteceu? Eu cheguei lá, fiquei lá praticamente uma meia hora, eu comecei a passar mal. Eu passei muito mal. Me deu vômito, me deu diarreia, me deu tudo. Eu tive que. Eu falei, olha, eu não tô Tá passando bem, eu vou vendo? embora, eu vou pra casa. Aí eu vim para casa, tal, ficou. E isso ficou eu passando mal. Enquanto eu não cheguei para essa pessoa, eu falei assim: olha, eu não deveria ter ido, eu não deveria ter ido, eu não vou mais. Passou. Aí eu melhorei. Aí esses dias eu fui convidada novamente para ir nesse lugar. Eu falei: não, não vou, não vou. Fiquei na minha casa numa boa, tranquilo e sossegado, sabe? E foi assim fantástico. Então eu tô te falando que eu não conseguia fazer isso e hoje eu consigo fazer. E Eu detalhe, Na tô nesse caminho. sim, Tô e nesse E é detalhe, caminho. gente, devagar, esse viu? negócio, Mas a gente sim, consegue, né? por isso que eu gosto Consegue. muito dessa, sim, por isso que eu gosto muito dessa onda encantada do guerreiro, da energia do guerreiro, porque aqui é o questionar, aqui é o traduzir. E se esses dois chakras eles não estão funcionando direito, se eu não sei perguntar, indagar, questionar, como que eu vou saber traduzir? Aí eu não consigo falar não, eu não consigo impor limites. E aí eu vou engolindo, 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 e onde vai afetar? Intestino. Porque não desceu, não liberou, não soltou aqui, vai prender lá embaixo. Olha a encrenca. Olha, Mas aí. a sensação é horrível de você estar na casa de uma pessoa bem e de repente eu comecei a passar mal de dar vômito e diarreia. Do Olha nada. lá. Eu falei, não Não do resolveu nada. aqui? Vai aqui Não embaixo. resolvi. Você vai resolver, você vai Sim. resolver. Então, assim, você tem que falar para a pessoa que você está passando tem mal, e que eu sabia orelhas. por que que eu estava passando mal. Não, eu comi isso, comi aquilo. Você tem que arrumar desculpas e tudo mais, sabe? Então, assim, aí Uhum. eu cheguei e falei, gente, eu não posso fazer isso, porque eu estou acabando com o meu corpo, eu estou acabando comigo, eu não posso ter esse direito. E é muito ruim essa sensação que eu tive, É. pelo que eu passei. E a gente tem que até ter consciência disso. Eu nunca Aí cheguei a passar mal assim, mas eu sim. chego perto da pessoa, eu já, eu já sinto uma coisa diferente. Sabe Sim. assim? Quando você chegou perto daquela pessoa, você sente uma coisa diferente, você não está bem ali. Você não se sente à vontade, você não se. Você fala Uhum. assim, tem alguma coisa no ar, alguma coisa estranha. Eu já me afasto, eu já consigo me afastar, eu já consigo perceber isso agora. Uhum. É como se a energia daquela pessoa não se encaixa mais comigo, sabe Isso mesmo. assim? Sim. Então eu estou conseguindo perceber esse tipo de energia, assim, que já eu não me serve mais, eu não quero mais. Sim. Então eu já me afasto antes de acontecer um problema maior. Perfeito. Libertação cura, gente, liberar sentimento. Mais É, um aqui. Desalinhamento com a missão de vida. A pessoa não está vivendo de acordo com seu propósito de vida. Isso gera apatia e a necessidade de se desconectar para evitar enfrentar essa sensação de desalinhamento. esse você O sabe que famoso está acontecendo comigo, né? Você sabe, eu Eu foge já acho da que casinha. comigo também. Acho que comigo também. eu Foge estou da vivendo casinha. mais. Eu estou Ó, mas vivendo uma uma etapa dica, da vida que eu não escolhi, né, Vera? Que me sim, deixaram assim, me jogaram no colo justamente. e aquilo Mas que eu uma não dica, deixei. ó, uma dica que eu deixo aqui para vocês. O universo ele é muito inteligente. Nós não estamos, isso eu aprendi na medicina indiana, o Ayurveda. Você não está no lugar errado. Você está no local onde você precisa aprender a desenvolver maturidade espiritual. Porque qual que é a nossa missão aqui no planeta? Desenvolver maturidade espiritual. Qual o nosso propósito aqui no planeta? Através do meu trabalho, eu me permito desenvolver essa maturidade espiritual.
Por que às vezes demora? Pô, mas eu não gosto desse trabalho, eu estou na profissão errada, não era isso que eu queria. Mas o que está acontecendo? Você está com dificuldade de soltar. Você está com medo de soltar o quê? O que você precisa soltar? O que você precisa liberar? O que isso veio para te ensinar? O que você tem que aprender com isso? Quanto mais você demora para aprender, quanto mais dificuldade você tem para soltar, mais tempo você vai permanecer naquele trabalho, naquela situação. E aí vem todo esse desalinhamento. Mas o desalinhamento só existe por quê? Por causa da dificuldade do soltar. Porque a gente inconscientemente, em muitos momentos, a gente entra na birra, a gente entra no drama, a gente entra no vítima. E para a gente enxergar isso, o outro enxerga na gente, mas a gente não enxerga. Foi a Mas por nossa que a última gente... terapia, né? É a nossa última terapia aqui. Até depois disso eu comecei a mentalizar e falar para mim mesmo, não é para sempre. É um Isso mesmo. ciclo que eu estou vivendo e que eu mesmo vou Vai fechar passar. na hora certa, né? Justamente. Isso mesmo. Foi isso que a gente Isso descobriu na minha última terapia, né? Isso mesmo. E tá E sendo mais fácil para mim, assim, ficou mais agora. leve, né? É isso É um aí, porque nada dura ciclo, para sempre. eu preciso, né, fazer, eu tenho que fechar esse ciclo, cabe a mim. Então vai ter a hora certa que eu vou conseguir Isso fechar, mesmo. Uhum. né? Finalizou o processo, o universo te manda a outro lugar. É um processo isso. Mas é. Sobrecarga energética. Quando a pessoa absorve muita energia externa ou negativa, o corpo pode reagir pedindo mais descanso para processar e liberar essa sobrecarga. O famoso esponja. O que A significa o famoso esponja. esponja? Paranormalidade, mediunidade desequilibrada. Não está conseguindo utilizar a razão e a lógica para conduzir as emoções. Absorve tudo do coletivo. E eu acho E que aí, eu tenho um problema com isso, Vera. pois é. Bom, você sabe, né, nas nossas terapias o que tem acontecido. Eu acho que eu tenho um sério problema. Já fui em busca já de aprender a ouvir e não absorver, mas eu lido com muita gente. E quando eu vejo, já estou sofrendo, passando mal. Pô, essa Você tá... semana, eu voltando de viagem, tinha falecido um menino que entrou debaixo do caminhão. Eu passei mal na estrada. Eu precisei parar no posto, passando mal, me deu dor de barriga, passei mal. Eu ficava só pensando na mãe do menino. Eu comecei a fazer oração para eles, para ver se acalmava o meu eu, mas nossa, daí vinha na minha cabeça, vinha o medo dos meus filhos que estão aí andando de moto. Eu fiquei paranoica ali, sabe? Fiquei a semana, eu tô ainda a semana inteira pensando nisso, porque eu não sei por que que eu absorvo tanto, assim, as pessoas, qualquer problema, sofrimento, assim, eu tô absorvendo. Eu falo que o maior dos problemas com relação a isso daí é o quê? É a dificuldade que nós temos de respeitar o livre-arbítrio do outro, os processos de aprendizagem do outro, que o outro veio aprender aqui na Terra, aqui no planeta. A gente não aceita, a gente não concorda, a gente critica, a gente julga, a gente acha injusto. Mas é uma coisa que a gente precisa entender, e isso é aos poucos que a gente vai entendendo. Não existe inocentes no planeta. Todos nós estamos aqui para aprender. E tudo faz parte de um processo de aprendizado. É dolorido. Uma vez eu ouvi uma frase de um professor meu, que ele já é falecido, eu nunca mais esqueci. Ele falava assim: quanto mais nós vamos buscando o conhecimento, o autoconhecimento, mais frios vamos nos tornando diante dos acontecimentos do coletivo, da sociedade. Não significa que nós somos insensíveis, não. Significa que eu entendo, eu compreendo por que aquela pessoa está passando por aquilo e eu solto. Aí quando você adquire esse grau de maturidade espiritual, você consegue equilibrar a sua paranormalidade, a sua mediunidade. E quando a gente Acho que não entende... nesse começo, viu, Vera? Justamente. E quando a gente não entende, o que a gente faz? A gente para, a gente medita, a gente reflete. E a gente procura entender. Porque assim, gente, as perguntas nos empoderam, as respostas nos tiram o poder. Então, sempre que acontecer algo nesse sentido, Rideco,
você pergunta assim, ó, o que essa pessoa veio para aprender com isso? O que isso veio para ensinar para ela? E você vai aprendendo a soltar de pouco. A dificuldade que você teve de soltar essa situação é justamente porque o medo que você teve, o medo que você sentiu de, às vezes, acontecer algo para um dos teus meninos, para um dos teus filhos. E aí você abre as portas para essa energia do medo e toda essa energia sombria que está ao redor do coletivo, ela toma conta de você. Sim. Aquele negócio assim, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri, não quero sofrer aquilo que minha mãe sofreu. Não é assim essa história triste aí? É bem isso mesmo. Não quero Então, a para o gente meu precisa filho soltar. isso, não quero para minha filha aquilo, não quero para não sei quem aquilo lá. Quem somos nós para querer alguma coisa, né? E eu acho que para as mães o trabalho ele é muito mais pesado, ele é muito mais dolorido, ele é muito mais árduo. Mas se o Criador isso aí. deu filho, É difícil para a gente isso. sim, Muito é porque vocês não difícil. contam, senão o universo não teria dado. Nós somos fortes. Uhum. Mãe tem uma força, a mãe Por tem isso uma que eu força, falo. né, gente? Mãe tem uma força espiritual tão grande assim que é inexplicável. A quem é mãe sabe, né? O que uma mãe é capaz, né? É Às bem vezes Sim, até com exagera, certeza. Vera, até passa do limite daquilo, da liberdade do outro. Ter que Desrespeitando Meu passar filho por tudo fala, aquilo, pelo crescimento, pelo sofrimento, pela alegria, pelo seja o que for. E às vezes você não está evitando só que um ente querido seu sofra. Às vezes você está evitando até que ele seja feliz lá na frente. É bem isso mesmo. mas meu filho fala isso, fala, mãe, você para, eu já tô grande, eu já sei tomar minhas decisões e não sei o quê. Sempre tem o Mas é aquela bebezinho, coisa. é É bem sempre isso mesmo. nosso bebê. Mas é. Lembra que Processo você de falou para cura. mim, a leoa? A Mãe leoa Leoa. dentro de você? Eu não É esqueço que bem você isso, falou para mim, mas é. né? Processo de cura e renovação. Por outro lado, o excesso de sono também pode ser um sinal de que o corpo e a mente estão passando por um processo de cura profunda, que é o que aconteceu com vocês hoje à tarde. A hora que eu comecei a movimentar a energia. Por quê? Eu achei uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu peguei a data de aniversário de vocês e eu fiz uma soma de acordo com a contagem de tempo maia. E eu Que achei legal. muito interessante. Duas coisas que eu achei interessante. O Kim, a energia do nascimento da Hideko e a energia do nascimento da Neide é a mesma. Olha! Olá, Rideco, olha só isso. A Então, gente nem se conhece ainda pessoalmente, a nossa energia. é a E a mesma. energia do Kim, e a energia do Kim das duas, o código genético delas ancestral, guarda muita memória primitiva. Viu? E essas memórias primitivas, elas doem para poder liberar elas, para poder soltar elas. Por quê? Porque, às vezes, aqueles 20 aminoácidos lá, que tem relação com os 20 Kins da contagem de tempo maia, tem muito aminoácido ali que ele não está trabalhando como deveria trabalhar. E aí, às vezes, o que acontece? Ou acelera a mente de vocês, ou acelera ao ponto de perder o sono, Neide, ou então você não consegue sair do lugar. Você fica patinando, igual o cachorro correndo atrás do rabo, por causa É dessa verdade. energia muito primitiva no nosso código genético. E são É coisas que a verdade. gente nem imagina que a gente tem dentro da gente. Não. E aí, eu continuei a soma. E eu achei tão interessante que a soma da nossa energia deu o Kim 206, que é um enlaçador espectral, como diz a Clarice, esse nome é tão poético. Adoro o Eu, Enlaçador de Mundos. Eu acho ele muito, muito poético mesmo. E o enlaçador de mundos espectral especificamente, o espectral é o tom do soltar, do liberar. E o que significa esse soltar, gente? A energia do grupo que a gente formou é aprender a separar o que é meu do que é do outro. nossa, A partir de agora, Sabia. eu fico apenas com o que é meu e deixo você com o que é seu.
É o que eu Essa frase preciso eu preciso aprender. Para mim, é para nós mesmos, né? Sim. Então, eu acredito que naquele momento que eu coloquei a mesa ali para rodar, ali começou um processo de vocês aprenderem a soltar o que é do outro, deixar a sacolinha do outro com o outro e segurar somente a malinha de vocês. Porque a hora que eu medi a energia, o que eu consegui, que eu encontrei? Uma desarmonia na mente que faz perder o foco. Por causa do quê? Memórias geopáticas. Eu já vou explicar para vocês o que é memórias geopáticas. Porque está pegando muita energia do inconsciente coletivo. E aí o que acontece? A mala de vocês está cheia, o HD de vocês está cheio, e vocês estão com dificuldade de absorver o conhecimento. E quando eu falo vocês, eu me incluo também, tá? Porque eu medi a energia de todo mundo. E o que acontece? Isso faz com que bloqueie a nossa intuição. A gente tem a dificuldade de receber insight das outras dimensões. Impedindo desenvolver o quê? O intelecto, porque nós estamos carregando muito fardo dos outros, muita malinha que é dos outros. E o que acontece? É extremamente importante a gente desbloquear isso daí, soltar essa energia através do enlaçador de mundos, essas encrencas do coletivo, para que a gente possa receber essa energia da criatividade, para a gente realmente vencer a procrastinação e o sono, Clare. Nossa, olha aqui como é que eu tô. Tô lacrimejando. Você tá vendo? Eu tô acesa. E foi tudo isso que eu medi e pediu para trabalhar 7 dias essa mesa. E ela vai ficar 7 dias ali e depois eu vou dar uma tarefa para vocês, que é a meditação por 7 dias seguidos, que eu já gravei ela e eu vou liberar ela para vocês, tá? Agora eu quero explicar para vocês o que significa essas memórias geopáticas. Então, recapitulando. Geopáticas? Geopáticas. Geopáticas, achei que... o que vocês sentiram hoje à tarde? Um processo já de cura, que a gente também chama isso de catarse, de limpeza, de liberação. Agora vamos entender o que são essas memórias geopáticas. Registros energéticos deixados em determinados locais devidos a eventos traumáticos, emoções intensas ou padrões vibracionais específicos da Terra. Essas memórias podem ser causadas por fatores naturais, como fugas geológicas de energia, né, do solo, do subsolo, lençóis freáticos, ou por eventos históricos como guerra, rituais ou tragédias. E nós moramos em um solo, nós habitamos em um solo brasileiro, aonde o que tem no nosso código genético, pessoal? Essa mensagem, até por isso que eu tive a ideia de fazer a mentoria. Eu recebi esse insight, eu recebi essa informação justamente no dia 21 de janeiro, que era o 3º dia da Onda Encantada do Guerreiro. E o que veio de informação? Do porquê que a gente tem essa dificuldade tão grande com relação a gente sentir sono, a gente procrastinar, e eu não consigo postar algo lá no Instagram, eu não consigo aprender sobre tráfego pago, eu não consigo ler um livro, eu não consigo alavancar profissionalmente, eu tenho medo de ir para a mídia, eu tenho medo das tecnologias, as tecnologias não são para mim, eu não consigo aprender isso não entra na minha cabeça. E me falaram que diz que se eu for vender lá não sei onde, no Shopee, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aí eu vou conseguir ganhar dinheiro. Mas eu não consigo sair do lugar. E por quê que vocês percebem que vocês não conseguem sair do lugar? Além desse problema que se encontra no teu código genético, assim como eu detectei no meu, nós também temos essas memórias geopáticas grudadas em nós, porque no nosso solo, aqui onde nós pisamos, teve muitas batalhas sangrentas, muitos índios foram mortos, muitas aldeias foram dizimadas, muitas índias foram pegas a laço, muitos homens brancos vieram da Europa, sabe Deus de onde, e catequizaram, colonizaram esses índios à força. E implantaram o estilo de vida deles, a forma de viver deles, a religião deles. E o que acontece? Esse povo que habitava aqui nas terras brasileiras, assim como em outros países também, que tem índios até hoje, mas o Brasil é bem gritante esse processo indígena, esse povo, pessoal,
era um povo que tinha uma conexão muito grande com a fonte criadora, com o criador de tudo que é. Apesar deles não terem intelecto, eles não terem estudos, eles não saberem ler, não saberem escrever, mas a conexão com a fonte criadora, com o criador, era muito grande. A intuição deles era muito grande, extremamente intuitivos. Só que quando o homem branco veio para cá, o que ele fez? Ele simplesmente dizimou as aldeias indígenas, impondo a religião deles, os dogmas religiosos deles, pela força, pelo medo. O famoso lema do Império Romano, dominar para conquistar, impor pelo medo. E aí, o que acontece? Eles foram se distanciando dessa conexão com o Criador. Distanciado da conexão com o Criador, dificuldade de se conectar intuitivamente, tendo que aprender uma língua nova, tendo que aprender uma religião nova, tendo que aprender a ler e escrever, tendo que aprender a desenvolver esse intelecto, sendo, como se diz, enfiado, goela abaixo, tudo isso. E isso nós temos na nossa memória, no nosso código genético. E nós recebemos essas influências do solo, da terra, porque tem um professor meu que ele fala muito sobre a memória das paredes. Dependendo da casa onde você mora, aquelas paredes têm memórias. E às vezes era um ambiente onde faltava alimento, faltava comida. Se não são as paredes, é o solo daquela região. Às vezes faltava alimento, miséria, pobreza, escassez, às vezes era muita briga, às vezes batalhas sangrentas, guerras. Às vezes o que acontece? A pessoa tinha uma dificuldade muito grande, tinha uma depressão muito grande, e aquelas memórias ficaram ali. E isso está relacionado com essas memórias geopáticas. Então, além das encrencas do nosso código genético, ainda nós temos essas memórias geopáticas que a gente precisa liberar. E detalhe, há 9 meses atrás, deu-se a tragédia lá do Rio Grande do Sul, das enchentes. E há 9 meses atrás, tem uma professora minha que eu fiz o curso com ela de contagem de tempo maia, que foi o primeiro curso de contagem de tempo maia que eu fiz, do Tzolk'in, e eu lembro que há 9 meses atrás ela falou assim, pessoal, nós precisamos liberar as memórias geopáticas dentro do nosso código genético e no nosso solo brasileiro, porque a recorrência em acontecer novamente é muito grande. Então, quando você armazena muita memória geopática, mediante a região onde você está inserido, a recorrência daquilo acontecer é muito grande. Aí ela falou assim, precisamos liberar memórias geopáticas daquela região do Rio Grande do Sul que remete o dilúvio. E hoje, o último dia da onda encantada do guerreiro, que é o tom da transcendência, que é a estrela cósmica, é um dia muito importante para a gente iniciar esse processo de liberação dessas memórias geopáticas do nosso código genético, para que realmente sobre espaço para a gente realmente desenvolver esse intelecto, porque nós estamos caminhando, pessoal, para um momento cósmico, galáctico, que não tem como fugir. A tecnologia está aí, cada dia mais, e não adianta a gente resistir às tecnologias. Se permita se abrir a essas tecnologias, se permita aprender. E eu só vou conseguir vencer o sono e a procrastinação a partir do momento que eu abrir espaço no meu HD interno, no meu inconsciente, para mim poder realmente aprender. Mas eu só consigo, quando eu abro espaço, eu me permito desenvolver amor. E eu só consigo vencer o sono e a procrastinação quando eu me permito desenvolver amor por aquilo que eu estou fazendo. E se eu ainda não consigo desenvolver amor por aquilo que eu estou fazendo, é porque tem memórias a serem liberadas. Olha que interessante. E aqui veio a seguinte informação. A raiz de tudo isso é dogma religioso de um código genético que antes era livre, conectado com a fonte criadora, e depois da colonização, o homem branco impôs a sua religião, os dogmas. E aí, no dia 29/1, que é o Kim 206, que é justamente a soma de toda a nossa data de nascimento, veio a conclusão: acolher memórias geopáticas para a mudança desse padrão. E eu,
E aí eu somo hoje e me deparo com o Kim 206, que é a soma de todo o nosso nascimento. Eu falei, gente, então significa que qual é o nosso problema? Para resolver o sono e a procrastinação? Dogma religioso, crenças, que foi enfiado na nossa cabeça, e memórias geopáticas. Não adianta só liberar dogma religioso, crenças, repetição de padrão, mas eu também preciso ter consciência de que eu preciso liberar memórias geopáticas do solo, dessa energia parada, encrostada, que faz eu não conseguir interpretar um texto legal, que faz em muitos momentos eu me conectar com essa energia do analfabetismo funcional, que faz eu me conectar com essa energia de que a internet não é para mim, de que tecnologia não é para mim. Não, eu preciso me abrir para as tecnologias com sabedoria e deixar elas trabalharem em mim, mas com sabedoria, com discernimento. Então, o que eu preparei para vocês? Justamente isso daqui, ó. No final, eu vou fazer uma meditação com vocês, tá? Eu vou trabalhar todo esse processo, download de algumas virtudes aí, para a liberação dessas memórias geopáticas aí e dessas crenças aí, dessa repetição de padrão do nosso inconsciente coletivo. E aqui eu estou deixando também mais algumas informaçõezinhas aqui, ó. Reflexão e transformação. Autoconhecimento. Identificar as emoções ou situações que possam estar causando cansaço, mas para isso é necessário treinar a mente e viver na presença. Então, a gente já identificou. Estamos com um problema com relação a um código genético indígena primitivo que todos nós temos, que não tem como ser diferente, todos nós temos, como dizia uma professora minha da época de pós-graduação, todos nós temos um pezinho na senzala e outro no reinado. Com certeza. Não tem como ser diferente. Então, liberação disso daí e a liberação das memórias geopáticas. O que vocês podem fazer para manter a mente na presença, gente? Quando vier um pensamento negativo, dá comando, cancela, cancela, cancela 3 vezes. Conversa com a sua mente, porque a mente é um cavalo selvagem. Como que você conversa com a sua mente? De repente você está dando cancela, cancela, cancela e ela está lá. Devagando, devagando. Você faz uma respiração, algumas respirações profundas e mentaliza. Pode mentalizar em voz alta. Na presença, na presença, na presença. Dá um resultado incrível. É só botar em prática, gente. Ajuda e muito. E aqui eu deixo para vocês também o Ho Oponopono, que eu acho bem interessante, porque assim, faz Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mas o que significam essas palavras? Aí eu trouxe aqui para vocês que eu achei bem legal. Sinto muito, reconhecer e assumir a responsabilidade pelas situações, mesmo que estão no inconsciente. Me perdoe. Solicitar perdão por pensamentos ou ações que criaram essa desarmonia. Se não foi eu que criei, mas o meu código genético criou essa desarmonia. E por amor, por compaixão, eu tenho que olhar para isso com amorosidade. Eu te amo. Conecta-se ao amor universal que tudo transforma. Quando eu digo eu te amo, a gente se conecta a esse amor universal. Sou grato. Agradecer pela oportunidade de aprender, crescer e transformar. E aí aqui, práticas que estabelecem uma conexão com a fonte. Meditação, Theta Healing, Reiki, mantra, mudras, yoga ou práticas que podem ajudar a restaurar o equilíbrio energético. Rituais de purificação, banhos de erva, sal grosso, incenso, quando tiver com sono. Clarezinha! Tô aqui. Clare. Não tô dormindo, não. Tô aqui, tô pensando numa coisa aqui. Depois você vai compartilhar com nós. Sim, com relação ao Ho Oponopono. A coisa mais difícil que a gente tem é... Posso falar? Pode falar. Ou seja, que eu falo depois? Eu falei que a coisa mais difícil que a gente tem é... conectar. É reconhecer e assumir a responsabilidade pelas situações. Que a gente tem muito a questão de, assim, eu sou assim porque minha mãe, eu não sei o quê, eu sou assim porque meu pai era assim, eu sou assim porque acontece tal coisa, eu tomei essa atitude porque o meu amigo, meu chefe, namorado, quem quer que seja, falou isso, daí eu agi assim.
entender que nunca diz respeito ao outro, sempre diz respeito a você mesmo. Essa autorresponsabilidade é a coisa mais difícil. Sim. E é básico para tudo. Detalhe, mais uma curiosidade aqui, ó, da energia da contagem de tempo maia. Hoje é a estrela cósmica. E a Clarê é a estrela amarela. E o que o Kim da estrela ele nos traz? Estrela energética amarela, né? Acho que estrela cósmica. Cósmica? O seu é estrela elétrica. Elétrica, não é energética. Elétrica amarela. Você é ligado no 320, amiga. Você faz estrela, já tô. Sim. Essa parte do Ho Oponopono aí chamou muita atenção para trazer uma informação aqui para vocês. Se hoje a gente finaliza o Castelo Amarelo, que é para soltar essa bagaginha aí, essa caixinha que não é nossa, essa malinha que não é nossa, que é do coletivo, e o coletivo que lute para resolver isso, porque nós estamos buscando autoconhecimento aqui para resolver as nossas mazelas, a estrela, ela olha para você e diz o seguinte: você escolhe reconhecer que você tem isso no teu código genético, que isso são memórias geopáticas de um solo que você habita, de tudo isso que aconteceu com o povo indígena, ou você vai continuar no drama da estrela de que, isso não é meu, isso é os índios, que aconteceu isso com eles, não sei o quê, isso, aquilo, outro. É a escolha, porque a estrela, o que é? A estrela, ela é a arte de embelezar. Ela traz essa arte. Quando eu me permito soltar essa malinha que não é minha, eu me permito brilhar. Porque a estrela, ela traz o brilho. Agora, se você entra no drama, o drama vai atrair barraco, vai atrair fofoca, vai atrair confusão. E aí vai dar mais sono e mais procrastinação ainda. Por quê? Porque é o não reconhecer. E, em muitos momentos, a dificuldade que nós temos de reconhecer está relacionado com o quê? Por isso que eu sempre falo, uma coisa que eu não gosto muito de dar o nome é de vida passada. Por quê? Vamos supor, nunca mais vai existir uma outra Vera, nunca mais vai existir uma outra Clarê, uma outra Neide, uma outra Cris. Mas o nosso espírito é eterno, ele pode ter quantas experiências ele quiser. E por amor e por compaixão, é importante que eu olhe para isso. Porque a mesma energia que circula nesses fractais de alma, nessas experiências que o meu espírito já vivenciou, circula em mim. Eu compartilho. E se eu não olho para isso, eu fico preso nessas dimensões umbralinas. A minha energia fica presa. E se a minha energia fica presa lá, como que eu vou conseguir ler um livro? Como que eu vou conseguir estudar? Como que eu vou conseguir interpretar um texto? Como que eu vou conseguir fazer um banner para a internet? Não consigo. Para divulgação do meu trabalho, ou seja lá o que for. Eu não consigo, por quê? Porque partes de mim estão presas lá. Mas eu não tenho isso. Mas então onde está a sua energia? O universo, ele manda energia para nós de balde. Ele jorra a energia vital. Se você não usa a sua energia, alguém está usando. E quem está usando a sua energia? Que doido, né? Então é bem interessante essa parte aí. Alguém está fazendo um gato e sugando a sua energia. Justamente, está fazendo um gato e sugando a sua energia. Não é? Uhum. Então, aqui, práticas que está... Pode falar. Hoje à tarde você estava falando do sono das coisas. Eu não tive sono hoje à tarde, porque eu estava no escritório trabalhando, fazendo as coisas. Mas eu resolvi fazer uma faxina na minha mesa que eu precisava já ter feito. Era para eu ter feito há uns 30 dias atrás. E hoje que eu consegui. Falei, não, hoje à tarde eu vou pegar e vou organizar tudo. Aí eu organizei, guardei os papéis que eu tinha que guardar. Moral da história, minha mesa sobrou limpinha, tudo bonitinho. Eu estava com uma caixa. A caixa sumiu de lá porque eu coloquei tudo no lugar e organizei tudo. Tudo. Segunda-feira, e eu brinquei. Eu falei, nossa, eu organizei tudo. Finalizei o mês e segunda-feira eu começo com tudo novo. Foi isso que eu falei para as meninas e saí. A caixa ficou vazia. A caixa ficou vazia, porque eu guardei tudo. Eu fui
eram umas coisas que eu estava fazendo, uns acompanhamentos, porque nós mudamos o sistema, então eu tinha que fazer as conferências. E eu já estou fazendo. E aquilo sumiu. Não é que sumiu, é que acabou mesmo, que não tinha mais. O que virou rascunho, ou foi para o lixo, ou guardei nas caixas das empresas. Eu falei, agora que você está falando isso daí, eu falei, nossa, mas que fantástico que eu fiz isso hoje, então. Quer dizer, finalizei um ciclo ali. Eu entendi E isso, o que eu finalizei um enlaçador de ciclo. mundos é justamente isso, finalize ciclos. E nós estamos, a energia do nosso grupo é essa energia. Hoje, nesse grupo, com a nossa energia, com a soma de a nossa energia, de toda a nossa energia de nascimento, é o potencial que nós temos para finalizar esse ciclo. Então, como você diz, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Só depende de vocês. Só depende do soltar de vocês. Finalizar esse ciclo e se abrir para um novo ciclo a partir de amanhã. Sono, mesmo que esteja cansado, mesmo que procrastine, vai fazer uma leitura de um livro, vai ouvir um audiobook, vai despertar a consciência, mesmo sentindo sono, porque uma hora isso vai passar, uma hora isso vai entrar no consciente. Ah, mas eu não quero, ah, mas eu não dou conta. Se vira nos 30. Porque eu já passei por muitas situações dessas. Gente, para mim, estar fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje, gravar os vídeos que eu estou gravando, era um arrastar de corrente. É aquilo que a minha amiga de Curitiba, a Celina, ela fala para mim. Ela fala, Vera, você está diferente nos vídeos agora. Eu percebo que você está sentindo alegria. E ainda eu brinquei com meu esposo. Eu falei, gente, eu aprendi a sentir amor pelo que eu estou fazendo. Porque antes eu fazia na força da obrigação. Não era na força do amor. Livre, espontânea, como diz livre, espancada vontade. Você faz. Sim. Gente, eu ia estudar aquelas coisas de marketing, de tráfego pago, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, me dava sono. Sono. É o que acontece comigo, Vera. Não consigo. Sim, eu só dormia. Sim. Só dormia em cima do negócio, não saía do lugar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Quando falavam assim, ó, olha, vamos estudar numerologia, astrologia, não sei o quê, não sei o quê. Ai, os olhinhos brilhavam. Vera, agora você tem que estudar o tráfego pago, você tem que aprender a fazer isso, você tem que aprender a fazer aquilo. Não, pelo amor de Deus, eu botava tudo quanto é coisa na frente, menos um negócio. Sabe, a vontade que eu tinha era de sair assim, ó, de sorrateiro. E aí, quando justamente no dia que eu tive a ideia de fazer a mentoria para vocês, que eu senti que finalizou um ciclo ali, abriu um novo ciclo, ainda eu escrevi aqui, ó, chego a chorar de alegria por essa vitória na minha vida, que foi dia 21 de janeiro, o Kim 198. Aí foi quando veio toda essa mensagem aqui dos índios. Eu falei, nossa! E aí as memórias geopáticas no Kim 206, que é a soma justamente das nossas datas de aniversário. Olha que louco. Agora, eu quero deixar uma dica aqui para vocês, gente, que me ajudou demais da conta. Se vocês puderem adquirir um amuleto de Hansá com olho greco e vocês usarem, vai ajudar muito, viu? Por quê? A mão? Hansá é a mão, né? A Hansá é a mãozinha. Mão de Fátima, a mãozinha, a mão de Fátima e o olho greco. Se ele tiver os dois juntos, melhor ainda. Porque, gente, ele ajuda a liberar a energia da inveja. Porque boa parte das vezes esse sono, essa procrastinação, esse mal-estar que a gente sente é a energia da inveja. E aonde que a gente acha isso, Vera? Você pode comprar na internet. Pesquisa lá, olho greco. Tem vários. Vou dar uma olhada. Amuleto de Hansá. Amuleto Hansá e olho greco. Depois eu entro em algum site ali e mostro para vocês. Mas você fala assim para a gente usar como um pingente ou usar num como ambiente? Um pingente, igual eu estou usando aqui, ó. Só que esse daqui já não é mais o olho greco. Esse daqui é a árvore da vida. Árvore da vida. Por quê? Vocês vão intercalar. Se vocês conseguirem adquirir os dois, joia. Mas o primeiro que vocês têm que usar, gente, por um bom tempo, é o Hansá e o olho greco. Os dois juntos. E quando vocês começarem a usar ele, pode ser que vocês tenham umas catarsezinhas, tá? Porque tá liberando, tá expurgando a inveja. Catarsezinhas? Aguenta firme, porque eu dei conta. Se eu dei conta, vocês não. Mas, tipo, o que pode acontecer? É umas catarsezinhas, né?
Umas catarsezinhas assim, ó. Aham. A Aham. Vera e a Vera e esse dizer, se eu dei conta, tu dá conta. Se eu dei conta. Sim, se eu dei conta, vocês Já dão conta. fiquei com medo, viu, Vera? Ah, Outra coisa que eu fiz também, né? ah. Agora, na hora que eu terminar a live, terminar tudo, que eu vou lá para tomar um outro banho, que eu tava muito suado, vou tomar outro. E eu vou fazer o banho de jasmim hoje novamente. Nossa, banho de jasmim é fantástico, gente. A Márcia É, experimenta aí, faz e é muito bom. aí Então, hoje eu falei assim, eu já vou deixar lá prontinho, bonitinho, para depois. é isso aí. Então, gente, o olho grego, o amuleto de Hansai e o olho grego é fantástico. Por quê? Eu recebo muito essa energia da inveja. Mas se eu estou recebendo, é porque eu sinto inveja também. Inveja é uma Não pode ser emoção. não pode ser um mobile para colocar. Olha, achei um maravilhoso aqui. Vou Um mobile, compartilhar com vocês. manda no grupo. Um mobile não, para botar no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Não, pode ser. Eu comprei um olho greco enorme, assim, ó, bem grandão, assim, redondão, assim. Coloquei lá na sala de Eu yoga. fiz um. Eu tenho, Eu Mirella. fiz um. Então, Lá na ajuda sala de yoga eu demais, vi gente. mesmo. Você viu, né? Ele expurga. Ainda tem umas formiguinhas lá. Na minha casa não tem formiga, mas lá ainda tem umas formiguinhas. Isso significa que tem coisa para liberar aqui dentro. Porque a formiga não está lá à toa. Nossa, mas a minha casa tá parecendo um formigueiro, é isso? É, porque Então, o que acontece? Aqui em Se casa a minha tem. Aqui também tem formiga pra Aham. caramba. Se na minha casa tem formiga ou no meu trabalho tem formiga, significa que eu ainda estou na conexão da energia da inveja. Essa energia da inveja dá sono, você não ô, consegue Vera, ler, aqui na não minha consegue casa, estudar, você procrastina porque está drenando a tua energia. Aqui aqui na tem minha casa muita. eu tinha um A jardim carinha da Cris. invertido imenso. Eu tinha um Nossa, jardim invertido imenso na parede e, sei lá, eu acho que eu tinha uns 70 vasos ali, mais ou menos. Pois é. E nesse ano passado, sei lá, meio do ano, desde o começo do ano, começou a morrer algumas plantas, sendo que já tinha anos e começou a morrer. Aí o pessoal começou a falar, isso é inveja, é ribeiro. Porque eu tenho muita planta no meu jardim ali, né? Muitos vasos. Né? Inveja, inveja. Aí, de repente, do nada, morreu tudo, apareceu um formigueiro em tudo, e de repente apareceu o piolho de pombo. Eu tive que arrancar tudo, a parede está vazia. Sim. E é imenso. E isso, Então, essa coisa que o pessoal fala, assim, das pessoas virem, por aqui eu tenho um fluxo grande de gente, assim, é inveja, é, é, que é. pode Só matar que todas assim, essas plantas. mas a gente justamente, também vibra na inveja, né? vibra. Por quê? Você não tem como você bloquear a inveja do outro. Você não tem como você sanar esse problema da inveja que o Ah lá, outro tem está que ligar emanando para para cá. você. Mas você tem como curar a inveja que está no teu código genético. A inveja que você vibra. Porque quando você cura a inveja de você para com o outro, a sua frequência sobe, o outro não vai mais te enxergar. Não vai mais te incomodar. A formiga vai embora da tua casa. É incrível, gente. E eu conto isso para vocês porque eu vivi. Lá na sala de yoga tem aquelas pititiquinhas do doce, mas eu vou dar um fim nelas ainda, porque tem coisa aqui para liberar em mim. Porque senão elas não Ah, podem Essas, mas estar me aqui perturbando. na minha casa é essas pititicas mesmo que são essas aparecem. que Na tem minha aqui em Mas é casa, casa. muito. na minha casa não tem uma formiga. Mas se lá tem, é porque tem alguma coisinha lá ainda para me liberar aqui dentro. Então, aqui em Vera, casa não tinha formiga. Quando o ser de luz morava aqui, tinha, né? Uhum, Umas formigas. E as minhas plantas, nada vingava. Quando ele E Vera, saiu, agora? uma morreu e não teve mais formiga também. Sim. Só que daí depois, quando eu fiz a última cirurgia, chegou formiga na entrada de casa, assim, da porta, né? Uhum, Aí eu falei assim, que estranho isso, né? Porque nunca tinha formiga. Assim, não tinha formiga no chão, era quando deixava alguma coisa na bancada ali. uhum. E a minha mãe também estava sentindo umas coisas, o Enzo também, e daí eu já fiz um banho de ervas para eles, e a mãe limpou a casa com anil, sumiu, não tem formiga. E É as isso minhas aí. plantas estão lindas, maravilhosas. Eu não disse para vocês? É incrível, gente, como dá para resolver isso. Então, o Hansai, o olho grego, vai ajudar muito a liberar essa energia do campo de vocês.
E o amuleto da árvore da vida, ele vai abrir as portas para o crescimento em todos os níveis. Então, o que vocês fazem? Usa por um bom tempo o Hansai e o olho greco, e aí quando vocês sentirem que as formigas foram embora, as coisas estão harmonizando, aí vocês usam a árvore da vida. E vocês vão intercalando, gente. É assim, é o sentir. Desenvolve essa intuição e esse sentir aí para vocês observarem. Ai, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Agora eu estou numa fase de usar a árvore da vida. Por quê? Porque agora é a hora de crescer, porque a árvore da vida ela leva você para cima. Ela faz você crescer. Então é incrível como dá um resultado fantástico. Mais uma dica aí para vocês. Só fazer uma observação. No meu altar eu tenho um símbolo de cada uma das religiões. Na verdade, a gente tem 5 religiões no mundo só, né? O resto são derivados dela. A única coisa que está me faltando é do islamismo, do Islã. E a Hansá é do Islã. Porque até eu não tinha do judaísmo, agora eu tenho o... Como é que é o nome? Aquele que você coloca na porta, esqueci o nome. Não lembro. Que é o que tem um... Deixa eu pegar aqui. Esqueci o nome, deu branco. Só que o meu não está na porta. A ideia é ele tem que ser colado assim na porta de entrada. Baguá, aqui dentro ele tem. Não, é do. E aqui dentro ele tem, ó, esse veio a amiga minha que trouxe de Israel. Esqueci o nome, Mezuzá. Ah, tá. Dos judeus, e dentro tem uma... Dos judeus, isso. E dentro tem a oração de proteção da casa, em hebraico. Então é importante, gente. Isso. É muito importante. E eu quero uma mão de Fátima. Então, providencie ela, que vai te ajudar bastante. Tá? E respira que as catarse passa, tá? Respira que passa. Aceita que dói menos, né, Vera? Aceita que dói menos, respira que passa. Aceita que dói menos. Isso mesmo. Agora aqui, então, umas tarefinhas aqui de casa. Sono regular, trate de corrigir os horários do sono. Água, chá detox, comida da feira e diminuir os doces. Isso já faz parte do exercício. Fazer exercício, meu Deus. Eu tenho que colocar na minha vida. Exercitar-se, fazer uma atividade que te dá prazer. Que seja prazeroso, não adianta. Se não sentir o chá amor, detox, não vai, o que a gente pode? Um chá detox, Vera, dá? Cavalinha, malva e tansagem. Malva vai matar os bichos e vai acalmar. Tansagem vai tirar as infecções do corpo. Que mais? Mas tô precisando. Começou a aparecer furúnculo de novo. Malva. Cavalinha, malva e tansagem. Tudo junto, Vera? Cavalinha eu já tomo. Tudo junto. Malva serve para matar bicho. E a última? E a tansagem para tirar a infecção do corpo. Tansagem. Não, T de tatu. T-A, tansagem. Já vou mandar aqui no grupo. Ó. Tansagem, malva e cavalinho. Deus manda lá a receitinha. Tansagem, malva. Nunca tinha ouvido falar desse chá. Cavalinho. Se vocês quiserem, de vez em quando, substituir a malva por uma erva Santa Maria, é mágica. Tansagem. A erva Santa Maria eu tenho em casa. Eu gosto muito de chá de anis. Tansagem. Por quê, gente? A gente precisa matar bicho. E esses bichinhos aí no nosso corpo é aquilo. Se o veterinário recomenda para o nosso gato, para o nosso cachorro, a cada 5, 6 meses tomar o vermífugo, por que nós humanos não tomamos? Imagina a encrenca. Então é importante, tá? E esse chá detox, o que vocês podem fazer? Pode colocar uma colher de sopa de cada uma dessas ervas em 1 litro de água, tá?
E aí, vocês fazem a infusãozinha, deixam uns 15 minutos em infusão e depois coa e toma. Toma por uns 15 dias seguidos por aí. Vai ajudar a fazer um bom detox, limpar isso daí. Tá? Bom, E agora, então, mais alguma pergunta? Porque em seguida nós vamos para a nossa meditação. Ô, Vera, você falou uma Diga. palavra depois. Você falou cancela, cancela, cancela. E depois você falou outra palavra, que é para a gente repetir Na 3 vezes. presença, na presença, na presença. Na presença. Uhum. Página 8 da... Esse na presença, Vera, é para quando que a gente se sentir meio perdido, Isso desconecta? mesmo, isso mesmo. Sabe quando você está ansiosa, que você tem 1.500 coisas para fazer durante o dia? E de Sim. repente você vê que o tempo está te engolindo? Aí você respira fundo e fala, pode falar em voz alta se quiser. Se quiser falar só para você, já é. Na presença, na presença, na presença. Vai respirando. Gente, o tempo rende. Vocês não têm noção como o tempo rende. E Quando o vocês fazem cancela? isso. Cancela, E o cancela cancela? pensamento ruim. Sabe aquele pensamento, aquele anjinho do mal que fica querendo fazer ninho na tua cabeça? Cancela, cancela, cancela. Eu já ouvi, Na minha eu já cabeça. ouvi várias pessoas falando esse cancela, cancela, mas não tinha prática, só a prática do Ho'oponopono. Mas Pode fazer. vou exercitar isso, que a minha mente é muito fértil e pro lado ruim ainda. Uhum. É bem isso mesmo. Pensamentos bem ruins, inclusive. Mas deixa eu aproveitar e tirar mais uma fotinha de vocês aqui. Mais alguma pergunta? Eu tenho 1 trilhão de perguntas, mas vai ser nas nossas sessões que eu vou ficar. Não tem Não, problema. só E se eu quiser falo. perguntar no grupo também, pode perguntar no grupo, tá? Trocar ideia. Eu quero que vocês amanhã, a hora que vocês acordarem, como que vocês estão se sentindo. Separa um horário para fazer essa meditação, tá? Que eu vou liberar ela para vocês. Acho que dá uns 9 minutinhos de meditação, tá? A meditação conduzida. É só fechar os olhos, fazer umas respirações profundas e botar o áudio para vocês ouvirem. E faz por 7 dias seguidos, porque a mesa de vocês está rodando aqui, tá? Aliás, a nossa mesa está rodando ali. Então, vocês estão recebendo uma força extra do universo. A gente fazendo essa liberação, libera a questão genética dos nossos filhos também? Sim, porque limpa código genético. Tá. 17. Eu curo o mundo através da minha... Quando eu me curo, eu levo a cura para minha família. Quando a minha família se cura, a minha família leva a cura para o mundo. Entendeu? Ai, que lindo. Mas é sempre de mim para o outro. Não adianta querer curar o marido, o filho, o gato, o cachorro. Não. É você. De mim. É de você para o mundo. Tá? Não adianta querer mudar ninguém. A única pessoa que nós podemos mudar somos nós. E se a gente muda o entorno. Nós sempre a gente prestar atenção que nunca diz respeito ao outro, né, Vera? Nós somos o fator mudança. Sempre diz respeito a gente. Justamente. Não queira que o outro mude. Não é pergunta, mas será que é por isso que eu tenho, por tudo isso que você falou aí das memórias geopáticas? Sim. Será que é por isso que eu tenho assim, tanta vontade de ser livre, Vera? Eu tenho uma vontade de liberdade, uma coisa dentro de mim assim, que parece que eu quero voar, que eu quero. Eu até brinco aqui em casa, eu falo assim, gente, sabe o que eu gostaria de fazer? Pôr uma mochila nas costas e sair assim, ó, sem rumo, não saber para onde eu vou, não saber o destino que eu quero, aonde eu vou parar, sabe assim? Uma coisa assim, bem forte em mim isso. É tão interessante, eu acredito que isso daí tem grande relação, isso da experiência de atendimento que eu tenho, pessoal. Mas posso estar errada também, tá? Tem relação com as vovozinhas lá do teu código genético que viveram muito tempo aprisionadas. Ô, Vera. Lavar, limpar, passar, cozinhar, filho. Porque como você falou muito de índio, então dá a impressão assim, sabe? Que o índio é muito assim, livre, né?
O índio é Ele é livre. muito ele não gosta de ter cerca, ficar dentro de um espaço, parece que você está presa. Eu me sinto assim, um passarinho dentro de uma gaiolinha. Então eu tenho vontade, sabe, de explorar, de sair, de voar. É Isso é outra coisa que maravilhoso. nós temos em comum, então, porque Olha é lá, uma Ó, coisa, quinta bem? lua. é outra coisa. É bem, Nossa, é bem nós duas. Nossa, que enquanto vontade eu de era subir, mais de jovem, voar. nunca fui, eu sempre fui destemida, fui morar fora em outros países, sair mesmo. E hoje eu não vejo a hora dos meus filhos estarem direcionados para que eu possa pôr uma mochila. O meu primeiro rumo já sei, eu quero mochila ali, ó, ficar lá 2 meses lá rodando a Nossa, pé, vai ter de uma. boa. É Eu energia amo Mas isso. você sabe, em mim é assim, tipo, chegar num lugar assim, falei, é aqui que eu quero ficar. Eu me vejo muito perto do mar, da natureza, é onde eu gostaria, sem amarras, muitas amarras. Gente, que Eu fantástico. também sou E assim. eu falo isso para minha família, que todo dia eu falo, gente, é o que eu gostaria de fazer na vida, de Mas ter eu um e meu lugar pai, assim. nós tínhamos um plano no passado, né? De que assim que tudo tivesse na nossa vida encaminhado, nós iríamos morar, que aqui tem uma comunidade no Brasil, no Mato Grosso, uma comunidade nudista. Era meu sonho morar numa comunidade assim, com total liberdade, sem ninguém, sem essas coisas assim de prisão, de ter que seguir aquela regrinha ali de tudo. É, Eu falo que nem 200 roupas para lavar, 200 coisas para fazer, isso aqui, e ter liberdade, sabe? exato. Viver ali só naquela comunidade, sem ter que ficar prestando conta de tudo para a sociedade. Era o nosso sonho, mas meu pai foi embora e sozinha, quem sabe, no futuro. É isso aí. Vamos conseguir ainda, você vai ver. Eu queria fazer um resumo. Eu fiz um resumo aqui, pessoal, que acho que é bem legal. Eu leio isso daqui para vocês antes da gente começar a meditação. O resumo das 3 raças que habitaram e habitam o planeta Terra. Terceira raça, lemuriana. Quem são os descendentes dos lemurianos até hoje? Os índios. Código genético indígena nosso. Não tinha o intelecto desenvolvido, tinha intuição forte, conexão com a fonte, mas eram ingênuos puros, uma pureza que habitava no coração deles. Hoje ainda estão aí, os índios, os analfabetos, todo esse pessoal que tem essa pureza, entendeu? Mas também tem pessoas que têm um intelecto fantástico, que tem essa pureza também dentro deles, tá? Tem essa conexão muito grande. Mas é um pessoal que não sabia lidar com o dinheiro, com os bens materiais. O que é meu é de todos, e o que é de todos é meu. Onde se deu origem à sociedade matriarcal, sem malícia. Não sabiam pensar, refletir, raciocinar. Uma necessidade muito grande agora de o quê? Desenvolver o raciocínio lógico. Aperfeiçoar essa cadeia de aminoácidos aí. Depois, quarta raça, Atlante. Um pensar, um refletir, um raciocinar rápido, sabiam lidar com as tecnologias, com o dinheiro, com o que a gente vê aí até hoje. Com depois aqui, ó. Rápido no agir, no pensar, no refletir, nos cálculos, na matemática, na tecnologia, com todo esse aparato tecnológico. Mas também a sombra é o quê? Má índole, que fez muitos lemurianos de escravos, impondo religiões, dogmas, crenças, implantando o medo, a dominação, dominar para conquistar, o que nós estamos vendo aí até hoje. E nós, a quinta raça. Computador quântico dizem que já foi ligado, tecnologia extremamente avançada, que eles falaram que a partir do momento que ligasse o computador quântico que foi ligado na China, que nós vamos ter agora nos próximos anos aí um avanço de 1000 anos em 100 anos. E o que acontece? O que está acontecendo com a gente? Um bug no nosso sistema, um bug no nosso intelecto, que ainda não está preparado e desenvolvido o suficiente para dar esse salto quântico, aonde acarreta o quê?
a ansiedade e todas as síndromes que nós estamos vendo, todo esse despirocamento aí mental que nós estamos vendo hoje. E aí, o que vem de mensagem? Deixe essas tecnologias chegarem, adentrarem sem resistência. Ative a força do guerreiro com coragem para questionar com sabedoria, sem medo de ser julgado, criticado, porque está questionando, porque quer saber os porquês. Interessante, né? Sim. Muito. Então tá, então vamos lá, deixa eu ligar aqui uma musiquinha. Compartilhar. Ver aqui as guias. Compartilhar. Estão ouvindo a musiquinha aí? Sim. 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 Sim, né? Então, Sim. beleza. Então agora vai fechando os teus olhos aí. Traga a sua atenção aí para o seu coração. Relaxa bem os teus ombros. Inspira profundamente. Retém o ar. 1, 2, 3, 4. Expire. Retém sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expire. E continue. Inspirando e expirando profundamente. Meditação para a liberação de memórias geopáticas que se encontram no solo brasileiro, despertando o aprendizado, a coragem intelectual e a conexão com a sabedoria divina. Agora visualize uma energia, uma luz branca iridescente perolada descendo do alto dos céus, envolvendo todo o seu corpo, trazendo proteção, clareza e discernimento. Sinta a conexão com o solo brasileiro e a liberação dessas memórias, crenças limitantes, repetições de padrões ancestrais que se encontram em seu código genético. Imagine que sob os seus pés existem raízes luminosas que se aprofundam no solo do Brasil. Essas raízes tocam as memórias guardadas na terra, ativando sua conexão com a história desse solo sagrado. Sinta a energia ancestral do Brasil, reconhecendo com amor todas as dificuldades que marcaram a mente coletiva e o teu código genético. A dor da dificuldade intelectual, o analfabetismo e o analfabetismo funcional, a ansiedade, a depressão e os transtornos de atenção, TDA, TDAH, a dislexia e a síndrome do pensamento acelerado, o sono excessivo e a procrastinação que impedem a sua evolução e o seu crescimento profissional. O medo de aprender, de questionar e ser julgada e ser criticada. Agora visualize essas memórias como uma névoa cinza impregnada na terra, dificultando o fluxo do conhecimento e da liberdade mental. Chame agora a chama violeta da transmutação. Veja essa luz descendo do alto dos céus e penetrando profundamente no solo, dissolvendo toda essa névoa e libertando o teu código genético e o solo do Brasil dessas memórias limitantes. Repita mentalmente em voz alta: eu honro a história desse solo, mas escolho liberar todas as limitações que impedem o crescimento intelectual e profissional que se encontra em meu código genético e no código genético do povo brasileiro que eu compartilho. Sinta esta energia sendo liberada. Inspire profundamente, exale suavemente.
O Brasil agora é um terreno fértil para o aprendizado, a clareza mental e a evolução física, emocional, intelectual, mental e espiritual. Eu ativo a coragem intelectual e a sabedoria divina agora. Visualize uma grande esfera de cor branca iridescente perolada brilhando no centro do Brasil. Imagine um mapa brasileiro. E essa esfera representa a inteligência divina, a coragem para aprender, para questionar, pensar, refletir, raciocinar, filosofar, para utilizar a razão e a lógica, conduzindo as suas emoções com clareza, para aprender a se abrir ao novo, para aprender a se abrir aos novos aprendizados, para aprender a se abrir às novas tecnologias que já estão aí, que estão chegando e que ainda vão chegar. Se permita se abrir a essas mudanças. Veja essa luz se expandindo, tocando todas as pessoas e despertando nelas a coragem de aprender sem medo do julgamento, a capacidade de questionar com sabedoria, o desejo de estudar, evoluir e crescer profissionalmente, a leveza para se abrir às novas tecnologias com discernimento e autodirecionamento, sem resistência, a conexão com a sabedoria divina para guiar cada passo com clareza. Se permita sentir essa energia e se permita receber esses downloads agora. Permita que o Criador lhe ensine qual é a sensação de entender qual é o conceito de amor através do Criador de tudo que é. Qual é a sensação de se sentir amada? Qual é a sensação de entender o que é ser valorizada pelo Criador? Entender qual é o conceito de se amar e se valorizar, de acordo com a definição e a perspectiva mais elevada de tudo que é. Qual é a sensação do que é realmente amar alguém? Entender e compreender o que é ser amada pelo Criador. Entender qual é o conceito de aceitação do Criador. Entender qual é o conceito do que é estar segura, protegida e ser completamente amada pelo Criador. Se permita sentir qual é a sensação de viver sem permitir que os outros abusem de você. Qual é a sensação de viver sem abusar de você e dos outros. Se permita sentir qual é a sensação do que é viver sem medo. Eu sei o que é viver sem medo, eu sei quando, eu sei como. Eu sei que eu posso, eu mereço, é seguro, é permitido, é possível me sentir digna e merecedora de viver sem a necessidade de sentir medo que me impede de crescer, de evoluir, de prosperar, de crescer profissionalmente. Eu sei qual a sensação e sei como viver meu dia a dia, sem a necessidade de viver com ressentimento. Então é a sensação de liberar os ressentimentos, as mágoas, a culpa, a vergonha. Eu sei qual é a sensação de estar segura, de acordo com o conceito do Criador de tudo que é. Eu sei qual é a sensação de estar protegida, de me sentir protegida, de acordo com o conceito do Criador de tudo que é. Eu sei qual é a sensação do que é estar segura, protegida. Sinta essa energia da proteção, da conexão direta com a fonte criadora. Sinta essa energia de luz branca e iridescente perolada que desce sobre você, entrando pelo topo de sua cabeça, preenchendo todo o seu ser.
Sinta sua mente se expandindo, sua energia se elevando e sua alma se alinhando com todo o novo tempo de aprendizado e crescimento. E repita agora mentalmente em voz alta: eu sou um canal aberto para o conhecimento e a evolução. Minha mente é clara, meu coração é forte, minha coragem é infinita. Aprendo e cresço com leveza, facilidade e discernimento de vida. O Brasil é um solo fértil para a sabedoria e a inovação. Sinta essa vibração se espalhando por todo o teu corpo neste instante e ao teu redor, espalhando por tua casa, por teu bairro, por tua cidade, por teu estado, por teu país, transformando cada canto em um espaço de luz, de aprendizado e de desenvolvimento. Sinta essa energia tomando conta de todo o teu ser, desde o teu coração até todas as fronteiras do nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Inspire profundamente, sentindo essa energia adentrando. Exale suavemente. E aos poucos, volte a atenção para o teu corpo, sentindo o teu corpo, completamente na presença, a sua mente, respirando fundo. Sinta essa coragem que você carrega dentro de você para aprender, questionar, crescer com sabedoria, sempre sentir a necessidade de voltar a essa meditação para reforçar essa energia, contribuir para a transformação do solo brasileiro. Sentindo o seu corpo, sentindo os dedos dos pés, sentindo os dedos das mãos, puxando os dedos dos pés, os dedos das mãos, e venha retornar, abrindo os seus olhos, e venha retornar. Podemos retornar, abrindo os nossos olhos, retornando para cá, para a gente finalizar. Retornando, retornando, retornando. Claro que eu sumi uma parte, né? Teve uma parte que deu um branco aqui. Olha o autossabotador. Logo depois do... Deixa eu ver até que parte que foi. Logo Aquela depois parte... da luz branca, logo depois da luz branca, voltei agora, um pouco antes de terminar. Ui! Ou então meu inconsciente falou, deixa eu desligar ela para ela não ficar pensando em outra coisa. Medita em cima. Medita em cima. E os demais conseguiram sentir a energia? Como que foi? Não, a energia foi, eu senti. Eu senti bastante energia, sim.
ouvi quase tudo, acho que só perdi um pedacinho, mas voltei logo, assim. E no finalzinho agora que eu perdi, mas estava bem, foi muito, muito profundo, Vera. Muita energia gostosa, muito bom. A energia máximo. Foi, né? Foi. Encheu aqui, ó, a minha sala, a minha cozinha aqui. Eu ouvi tudo. Eu ouvi tudo também, senti a energia. Eu só nunca consigo ter as visualizações tão claras, mas a Não, energia tranquilo. Uhum. Tem pessoas que têm facilidade através do sentir e não do ver. É normal. Eu também, mesma coisa. É. Eu sinto mais do que vejo, mas estou tão relaxada agora que Vai dormir agora. não dá nem vontade de falar, você quer saber? Eu queria ficar quietinha, assim, só um ar, sentindo. um Só ar sentindo. leve, foi muito bom, foi muito bom. É só ficar Vontade só quietinho de ficar agora. sentindo esse tão gostoso que é esse relaxamento. Muito bom. Essa energia toda. Essa meditação que a gente vai fazer os 7 dias, Vera. Essa meditação vocês vão fazer os 7 dias. Tá? Só não tem essa parte dos downloads aqui que eu baixei, que o download baixa uma vez só. Mas fora isso daí, a meditação é bem completinha. Tá? Gostaram? E aí? Muito. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ó, eu tive uma ideia aqui. A gente não pode se juntar daqui 7 dias para falar rapidamente como que foi essa situação dessa semana? Eu acho que legal, vai ser bem, bem produtivo. Né? Uhum. Dá sim. Sim. Muito legal. Para Para vocês cada um dar o trocarem. seu relato ali. Isso mesmo, eu acho legal sim. E aí vocês podem dar um depoimento para mim daqui 7 dias, para ver como que vocês sentiram. Eu acho que vai ser mais produtivo. E aí a gente faz. Muito bom. Ô, Vera, Beleza. E cada vou uma começar as sentindo. aulas. As aulas vão começar segunda-feira, né? Então, logo que você falou que tinha essa aula para fazer hoje, né? Eu pensei de fazer já, porque eu estava me sentindo muito carregada, assim, sabe? Muito. Eu não sei, era por dentro, acho. E daí eu falei assim, vai cair como uma luva, né? Porque as aulas vão iniciar tudo na segunda-feira. Na sexta-feira vai ser, assim, o auge, né? Então vai Verdade. cair certinho. É que vai até dia 7. Dia 7 é o último dia que a mesa está rodando, é sexta-feira. Uhum. Dia 7, então. Marcado. Exatamente. Então. Se eu não Dia conseguir, 7 é o nosso encontro? se eu não conseguir dia 7, porque eu acho que eu tenho cliente, mas eu vejo o que eu consigo. A gente vai conversando, mas eu vou fazer o possível para a gente se encontrar dia 7. Tá bom. Essa meditação Antes, Vera, ali para agendar também. Oi? Tu avisa antes daí? Aviso. Eu vou dar uma olhadinha na minha agenda, que ela não está aqui agora, mas aí eu vejo. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho cliente até 9h30. Dia 7. Mas Mas aí eu pode ser vejo. no sábado também, né? Qualquer coisa. Pode ser no sábado também, né? Pode ser. Pra mim. Isso, no sábado à tarde, alguma coisa assim. Tranquilo. Sábado. A Ô, gente Vera, combinando, dá certo, sim. Então, beleza. Só uma perguntinha. A meditação a gente pode fazer qualquer hora do dia? Qualquer hora. Qualquer hora. E eu já vou liberá-la para vocês. Beleza? Beleza, obrigada. Beleza. Bom final de semana. Nada, meninas. Gratidão. Obrigada, Vera. Por terem participado. Bom fim de semana. Obrigada, muito obrigada, Vera, por todo o conhecimento. Nossa, muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar e eu sei que está mudando muito a minha vida. Obrigada mesmo. Obrigada a todas. Obrigada. Gratidão. Beijo. Valeu. Gratidão imensa, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.